Eu vim para cá com meu coração colocado aqui na segunda epístola de Pedro, mas enquanto nós estávamos cantando esse louvor, me deu um desejo muito grande de considerar o que Paulo recomenda a Timóteo em relação ao fato de que todos nós somos chamados, de fato, a nos exercitarmos na piedade. Aí a gente ouve falar de exercitarmos-nos na piedade e o coração fica imediatamente levado para conceitos estranhos que penetraram a nós, nos penetraram em relação ao significado da palavra piedade. Paulo diz aqui a Timóteo que o exercício físico para pouco é proveitoso. E diz a Timóteo: exercita-te na piedade, pois a piedade para tudo é proveitosa. Primeiro, eu preciso esclarecer a vocês o contexto no qual Paulo disse isso aqui, porque Paulo não estava fazendo nenhum tipo de convocação a uma vida sedentária, como a minha, como a sua. Eu sou um sedentário desde que me converti, infelizmente, e parei de treinar jiu-jitsu e devagar parei de jogar futebol porque o ministério me absorveu e eu não vivia a vida que eu vivo hoje. Eu vivia uma vida de gladiador do Evangelho 24 horas por dia no ar durante anos e décadas. Andando, correndo, mas o meu corpo não se exercitou. Eu rodei o mundo muitas vezes, sem tirar as nádegas dos assentos. Mudava a numeração. A grande caminhada, depois de alguns anos, após os 18 anos, mas até os meus 23, eu já estava viajando tão loucamente pelo Brasil e por aí afora, que o grande exercício que eu fazia todos os dias era nos aeroportos. Aquela coisa, andar nos aeroportos do Brasil e do mundo inteiro. Aí pegava aqueles nos Estados Unidos que você anda. Depois pega um trem aí, anda, e carregando uma mala ou uma mochila. Isso era um sacrifício. Andar. Depois levantar e pregar. Ardia muito aqui, ó, arde até hoje. Eu ficava horas em pé pregando, todos os dias. E dor ciática, de horas em aviões, para lá, para cá, mesma posição, se entra entre dois cheinhos, aí você estatela, horas, muita dor em áreas diferentes, porque você vai ficando parado, de repente levanta, anda, para de novo em pé, fala, a mente a 1000 por hora, mas a vida é sedentária. Rodou o mundo e praticamente não saiu do lugar. Quem ficou em casa e foi à padaria todo dia andou mais. Paulo não vivia nessa sedentariedade que nos faz ir a uma academia. Imagina só. Índio na academia. Por que a gente vai à academia? Por causa da sedentariedade. Porque a modernidade é paralisante em todos os sentidos. Aí você tem que andar,
Sair de casa de manhã cedo, andar, marcar no relógio, contar, correr e se exercitar para fazer algum tipo de compensação artificial. Quando Paulo disse a Timóteo que o exercício físico para pouco era proveitoso, ele estava falando num contexto em que ninguém precisava sair de casa para andar, porque todo mundo, se não andasse, morria. E não é andar aqui e até ali, para ir de uma cidade para outra, a maioria das pessoas iam andando. Uma semana, 2, um mês caminhando para chegar em outro lugar. Os mais abastados usavam a montaria, mas aqui e ali tinham que descer, as estradas eram complicadas. Fazia-se muito exercício. Paulo, para os que já viajaram comigo, por exemplo, pela Ásia Menor, deu para ter uma ideia rápida, não exaustiva, das distâncias loucas que aquele homem percorria a pé, meses a fio, de modo que tudo que ele não precisava era de exercício físico. Fazia o dia inteiro, o melhor de todos, andando sem parar, de cidade em cidade. Por que ele disse isso a Timóteo? É porque Timóteo estava perdendo tempo na academia, num contexto em que o pessoal, por si só, as atividades que faziam já eram saudáveis. E Timóteo, que tinha um chamado para o ministério e para a pregação, era ainda jovem, não se diz o que estava acontecendo, mas subentende-se que na avaliação de Paulo, que tinha uma relação paterna com ele, Timóteo estava investindo tempo demais nas práticas dos exercícios romanos, que tinham em abundância. A Ásia Menor estava cheia de academias, nas cidades, para esportes olímpicos, para um monte de coisas. E Paulo estava preocupado com o reino de Deus, vida eterna, o que se constrói para sempre. E contava com pouca gente. Timóteo era um dos poucos auxiliares idôneos. E ele percebe, de repente, essa preocupação do fluxo de Timóteo muito concentrado em algo que era importante, mas nem de longe se comparava com o que se devia concentrar o coração e a mente, todas as energias, porque os tempos eram maus e as necessidades eram urgentes. Aí ele diz a Timóteo: não te exercites apenas fisicamente, também, mas lembra-te de que o exercício físico, quando comparado com tudo mais que nós estamos tratando, para pouco é proveitoso. Como para pouco? Aplicando e entendendo o conceito, Paulo estava vivendo num mundo em que a atividade cotidiana em si já significava muito mais exercício natural do que o que nós temos hoje. Por isso nós vamos para a academia. Timóteo, além de ter já o que era natural nas dinâmicas sociais daquelas sociedades, estava ainda gastando tempo em uma outra coisa, num momento em que Paulo diz: é legal, é bonito, mas os dias são maus. E eu preciso que tu concentres a energia da tua vida, da tua mente, do teu coração, naquilo que aproveita para a vida eterna. Então é isso que Paulo está dizendo a Timóteo, não está sendo contra nada, nem poderia ser. Hoje em dia, portanto, essa recomendação de Paulo só se aplicaria num contexto vinculado a exercício físico, no contexto de idolatria corpórea, física, relacionada a um bocado de gente que de fato existe para esses cuidados, para esses modelamentos, para essas estéticas, para essas formas, vivem para a pele, para o músculo, para os ossos, vivem para a carcaça,
vivem para o chassis, vivem para a lataria. E há muitos entre nós vivendo só para a lataria, e não é por causa do exercício físico, é por causa da superficialidade, do materialismo, da concentração do significado da vida naquilo que se apalpe, pegue, obtenha, adquira, conquiste com visibilidades. Isso é que vai fazendo com que a nossa interioridade vá ficando tomada de uma oquidão enorme, porque todo o fluxo da existência está concentrado numa direção que não é aquela que realiza a essência da vida. É nesse espírito que, se fosse naqueles dias, ou seja, nos nossos dias, Paulo está dizendo: não te concentres nisto, porque tem seu proveito, mas é pouco, considerando e comparando com aquilo que expressa a manifestação de quem nós somos e a durabilidade eterna das nossas existências. Então, Timóteo, vem para a estrada, porque andando aqui no caminho, o teu corpo já vai se exercitar bastante. Mas enquanto a gente anda na estrada, eu quero fazer um convite a você, para a gente se exercitar, malhar, mesmo no caminho da piedade. Se a gente concentrasse, por exemplo, o que as mulheres aqui, na maioria, têm de cuidado com a aparência, se esse mesmo cuidado se vinculasse a cuidado com a piedade, a gente já iria ver a diferença imensa que ia fazer. Se a gente cuidasse da piedade como alguns cuidam do cabelo, a gente já ia ver a diferença enorme que ia fazer. Se a gente cuidasse da piedade, com a acuidade com a qual alguns escolhem roupas, marcas e grifes, a gente ia ver a diferença que ia fazer. Se a gente cuidasse da piedade com a qual alguns dedicam-se a compras, aquisições e mudanças de automóveis e de propriedades e outras coisas, nós iríamos ver a diferença brutal que iria fazer. Porque a gente se exercita em quase tudo que não exercita piedade. É no que a gente se exercita. Coisas que têm seu significado, elas só se tornam patéticas pelo tamanho que elas ocupam, pelo volume, pela desproporção, pelo exagero, pela futilidade que elas adquirem em razão dos excessos de significado que a elas nós atribuímos. Futilidade só acontece quando o fútil é tratado como se não o fosse. Porque quando algo é tratado como algo não existe mais o fútil, porque o fútil não é tratado, porque o fútil não é. Então alguém se torna fútil é por não reconhecer a futilidade e dedicar-se a ela. Aí algo torna-se fútil por causa de mim, a coisa em si não é nada. Sou eu que me futilizei no empréstimo que fiz de significado a algo que não tem o significado que a ele eu devotei. Eu é que sou patético, nada é patético fora de mim. Eu é que me patetizo pela expressão do exagero, das diminuições, das exacerbações ou das castrações eliminantes que eu faça em relação ao que seja realidade. O convite da consciência do Evangelho é sempre para o equilíbrio. Cada coisa na sua dimensão. O exercício físico tem o seu proveito, como uma quantidade enorme de outras expressões físicas, psicológicas, manifestações
de vínculos relacionais, sociais, agregamentos, encontros. Tudo isso faz parte do nosso alimento, das nossas necessidades humanas. Mas não tem que ser só por ser. Cada coisa na minha existência e na sua precisa se transformar num exercício de piedade. Tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, seja malhando, seja trabalhando, seja estudando, seja falando, se relacionando, dialogando, seja sendo, fazei-o de todo o coração, dando por isso graças ao nosso Deus e Pai. É a recomendação da palavra de Deus, do Evangelho. Tudo que fizerdes, façam pervadido com piedade. Aí voltamos à pergunta inicial, ou à minha afirmação inicial. Piedade, o que é isso? Nossa mente está tomada de uma noção equivocada de piedade. Piedade na nossa mente funciona como a antítese do exercício físico. O cara que se exercita fisicamente, em geral, não é piedoso. A gente pensa, lá vai ele. Não quer saber nem se o sujeito vai orando. Opa. Se ele estivesse de joelhos, a cara no pó e na cinza, Senhor, você está ali, vai um homem piedoso. Então, o piedoso vai ficando meio desajeitado. Ele se converte sarado, legal, em pé. Aí vai ficando piedoso. Aí começa devagar, ele vai ficando corcunda. A voz dele vai ficando mais fraca. Essa é a paz do Senhor, irmão. Ele vai fazendo aquela cara, sabe? Tudo ele vai ficando piedoso. Sabe? Oh, amado. Aí a gente vai dizendo, você viu como ele mudou? O cara chegou aqui, era caraca, bicho. Agora ele diz pra gente, ô, amado. Papagaio lá de casa também aprende essas mutações. Não aconteceu nada na natureza dele. Mas para nós, piedade é esse negócio que quem se entrega a ela é porque desistiu de si, da vida, do mundo e de tudo. O que é piedade? Paulo várias vezes fala a Timóteo sobre a piedade. Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 1, descreve aquele caminho para cima, onde ele diz, reúna toda a diligência, toda a consciência de fé e de piedade, arregimente isso tudo para fazer essa jornada. O que é piedade? Preste atenção nisso, para você nunca mais esquecer o que é piedade. Piedade é sinônimo de santidade. Olha só como é que são as coisas. Porque santidade, que vem da palavra grega katos, que significa cortar, pá, separar, apanhada etimologicamente, a palavra significa separar. Vou fazer do Valdir e do Carlão santos, então a gente separa eles dos demais. Isso é o santo, isso é a ideia etimológica, mas é pagã. Era o conceito grego de santo. Como nós não somos idólatras de fisiologismos linguísticos, nós lemos a Escritura tendo Jesus como chave hermenêutica. Então, se piedade em grego significa cortar e separar, piedade em Jesus, no Evangelho, significa separar-se para Deus a fim de entregar-se aos homens e à vida. De modo que quanto mais separado para Deus, mais entregue em amor à vida. Como Jesus é santo.
e ensinou santidade. Quanto mais o pai dele dizia: este é o meu filho em quem eu tenho todo o meu prazer, mas esse que é o prazer de Deus se mistura com as pessoas, com as gentes, com as carnes, com as lepras, com os derrames, com os fluxos menstruais, com os defuntos, com os endemoninhados, com os aflitos, com meretrizes, pecadores e publicanos marginalizados, com os públicos de risco e desprezados. Mas ele entra. Quanto mais separado para Deus, mais piedade, toque, misericórdia, graça, acolhimento, perdão, bondade, justiça, verdade, piedade. Só que, diferentemente dessa ideia de santidade religiosa que a gente vê as pessoas praticando, que é alienante, adoecida, absolutamente anti-evangelho, que é essa atitude de quanto mais de Deus eu sou, mais distante de tudo e de todos eu fico, menos eu sei, menos me importa, menos me interessa, mais alienado estou, porque a minha mente está num estado superior. E eu não me preocupo com essas coisas menores. Eu não vejo nenhuma delas. E fico até com raiva de quem se preocupa. E separado estou disso para servir a Deus no seu quarto, com a porta fechada, falando: Senhor, o mundo está mal, as pessoas estão perdidas. Senhor, que desgraça, Maranata, vem Jesus. Fica aqui, cheio de piedade, ventando essa alienação para o teto, e saindo dali com aquela atitude brejeira sempre. Quanto mais piedoso, mais esquisitoso tornar-se-á, mais repelente também. É santo. A cara dele começa a julgar, os olhos começam a julgar, porque ele está ficando santo. Aí ele vai ficando impaciente, ele vai se tornando irritado com a falta de entendimento dos outros segundo ele, ou falta de compromisso. Expressa isso como superioridade moral e ética. Rompe relacionamentos, afasta-se de velhos amigos, não ouve mais certas músicas, nunca mais dançará na vida. Só se for com rabinos judeus no Muro das Lamentações, assim, para fazer de conta que é piedoso o negócio. Porque ele é santo. Agora, o santo dos santos ambulantes, que é Jesus, que é o santuário vivo, e que é o santo dos santos andantes, carregava não as pedras, as tábuas da lei de Moisés na sua arca, no templo interior, porque ele é que deu as leis para Moisés. Ele não carrega isso nele. A vara de Arão, que estava dentro da arca, no Santo dos Santos do Templo de Jerusalém, não, ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é superior a todas as outras ordens, claro. E ele, que é esse santo, 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 o santo dos santos andando em verdade, justiça, misericórdia e graça, só anda na direção dos que ninguém andavam. É o santo em estágio de imiscuimento no contágio e na doença humana. Só os santos, de fato, estão preparados para isto. Mas, do ponto de vista religioso, os santos são aqueles que se ausentam disto.
Na perspectiva de Jesus, os santos são os que, por terem tido essa comunhão com Deus e terem se cortado em relação ao que seja conformismo com o espírito desse mundo, ao contrário, rebelaram-se contra o principado, a potestade, o príncipe deste mundo operando nos sistemas do egoísmo, da egolatria, da autocentralização e tudo mais que fazem do convívio humano uma dificuldade. O santo se diferencia disso tudo no coração, na mente, na atitude, na interpretação, na conduta, na postura, nas ações. Mas é somente em relação a isso. Quanto ao mais, tanto mais quanto santo seja, mais misericordiosamente aberto estará. Mais solidariamente entregue, partícipe manifestar-se-á. Mais compassivamente enternecido, seu coração será, porque ele é santo. Santidade produz piedade. Aí Paulo vem e diz: Timóteo, exercita-te na piedade. Como é que a gente se exercita na piedade? No meio da impiedade. Como é que eu vou me exercitar na piedade no meio só de piedosos? Meu Deus! Até as baratas ficam melhores no meio de piedosos. Onde é que eu me exercito na piedade? São nas contradições do mundo. No confronto com a impiedade. E aí que eu me exercito. Me exercito. Mas como todo e qualquer exercício, ele não existe naturalmente em mim. Quando alguém diz exercita-te, diz isso a um outro, está dizendo, em relação a isto, tu estás em estado de paralisia ou de pouca atividade. Exercita-te na piedade, porque ela para tudo é proveitosa. Como qualquer atividade de exercício, ela demanda a reunião de uma energia pessoal enorme para iniciar o processo. É como ir para a academia, depois de ficar parado a vida inteira. Você pensa 1 milhão de vezes antes de levantar. Será que eu vou hoje? Fazer aquela avaliação. Ou vou amanhã. Não, mas eu já vou viajar. Quem sabe quando eu voltar da viagem eu vou. Aí você fica, muita consideração, muita reflexão, é ponderação. O cara fica buscando uma sabedoria para discernir o melhor horário. Você sabe como é que é? Tem que levantar. Contra tudo, todos, sobretudo você mesmo. E ir. Exercitar-se na piedade é algo que raramente, minha gente, começa como uma emoção. Ela começa como consciência, como uma decisão da gente, contra o fluxo, muitas vezes, da nossa natureza hostil, egótica, autocentrada, egolátrica, sanguessuga. É um exercício contra a nossa paralisia, contra o nosso conforto egótico. Piedade é o exercício que eu e você precisamos praticar para vencermos a acomodação paralisante do nosso conforto egolátrico. É piedade.
Agora, tem um aspecto. Ela só se realiza se a gente se encontrar com o próximo. Não existe simplesmente a possibilidade de eu praticar piedade para Deus longe das criaturas de Deus. Se não tiver humanos, eu posso exercer piedade numa ilha deserta com a natureza. Eu tenho que exercer com a natureza, com a grama, com a planta, com a água, com a criação, com tudo. Piedade. Que é o trato que enxerga significados nas coisas e o que cada uma delas é. Agora, eu não tenho como manifestar piedade se não for numa relação. Seja cuidando de uma floresta, seja servindo ao meu próximo nos meus encontros com ele, casuais ou deliberados. Mas eu não tenho nenhum modo de me relacionar com Deus e de desenvolver em mim nada de Deus que não passe pelo encontro com a criação. Simplesmente não acontecerá. Por que vocês acham que a gente conhece pessoas que estão aí há 50 anos nos cultos? Eu conheço pessoas que estão há mais tempo nos cultos do que eu tenho de vida, com as mãos para cima, dizendo: Senhor, me santifica. E o cara vive numa bagaça, 70 anos com a mão para cima, dizendo: Senhor, me santifica. Que é para não ter que praticar a piedade. É melhor erguer as mãos numa vigília, subir ao monte e dizer: Senhor, me santifica, Senhor. Para não ter que descer do monte, segurar braços machucados, gente arrebentada, ouvir a desgraça humana, atendê-la com misericórdia e ternura, que é a única possibilidade que eu tenho de que a santidade de Deus se manifeste em mim, é pela expressão dessa santidade como piedade aplicada nas multiplicidades das minhas relações. O que é um namoro piedoso, por exemplo? Quando eu era jovenzinho, adolescente, eu ouvia muito essa expressão na igreja. Os que foram criados nas igrejas aqui já ouviram muito isso. Estou vendo os rostinhos de alguns que eu sei que tem histórico. Sei até o que vocês lembraram. Namoro piedoso. Namoro piedoso era uma coisa interessante. Tinha um monte de ritos. Você não pegava na mão um tempo. No dia que você pegava, meu amigo, já era um negócio tão excitante que tinha gente que tremia assim, pegando na mão do... Podia acontecer até uma coisa horrível. Porque era tanto clima para chegar naquele dia. Por isso fica todo mundo tarado do jeito que eles ficam, você entende? Porque nada é natural. Assim, namoro piedoso. Selinho é chupão. Tudo é um exagero. E aquele negócio é: andaremos santos para o altar, piedosos. Aí vai, o cara desesperado, ela doida, vão ali naquele negócio, sabe lá Deus o que aconteceu, aí por debaixo das saias, durante 3, 4 anos de namoro, esse esfrega, é um twist danado, mas a gente não, então vamos para o altar. Eu sou virgem e você é um santo. Coitados, namoro piedoso. O que é namoro piedoso? É isso? É pinto e pepeca? Eu vejo esses piedosos se tratando mal,
Se tratam mal antes, durante, depois. Mas eles tiveram um namoro piedoso, eles têm um casamento piedoso, que acaba virando um casamento peidoso, depois de um tempo insuportável, aromatizado com coisas horríveis, porque é uma piedade peidosa, terrível, repelente. O que é uma empresa piedosa? Eu já tive amigos dizendo, na minha empresa é uma empresa piedosa. O que é uma empresa piedosa? A gente separa o dízimo. Separamos do bruto, inclusive, o dízimo. Porque a gente quer ganhar de Deus do bruto. Quem quer ganhar menos, dizima do líquido. Como eu quero ganhar mais, eu dizimo do bruto. É? Vocês já ouviram isso? Eu já ouvi a 3x2. Isso é uma empresa piedosa. Agora o cara trata mal da secretária ao sujeito lá embaixo, os direitos sociais, prevenções e bônus, trato, relacionalidade, vínculos, tudo isso fragmentado, destruído, mas a empresa dele é piedosa, porque passa um pastor lá que recolhe do bruto ou do líquido, ou tem um gasofilácio que torna a empresa dele desumana numa empresa piedosa. Piedade é piedade. Ela só pode acontecer no encontro. Ela, para ser exercitada, demanda que a gente se necessite, se ajude, se sirva. Doe-se uns aos outros. Do contrário, ela não vai crescer na gente. Ela não cresce só se você ficar lendo a Bíblia, lendo sozinho, orando sozinho, ela não vai crescer em você. Ela cresce na contrariedade, ela cresce na espera, ela cresce na paciência, ela cresce na longanimidade, ela cresce no seu domínio próprio, ela cresce na decisão fraterna, ela cresce na lealdade, ela cresce na verdade, ela cresce na generosidade, ela cresce no cuidado para não julgar a alma de ninguém e nem condenar ninguém a nada. Ela cresce na prática do encontro que vai se tornando grávido das simplicidades objetivas do amor. Exercita-te na piedade. Hoje eu queria convidar você para a gente começar a malhar a piedade. Por favor. Senão, tudo isso que a gente faz aqui de nada vale. Esse exercício físico de sair de casa e vir aqui, de nada é proveitoso se você não carregar a disposição de aplicar o que você está ouvindo com a santidade que se faz concreta, que é a piedade. Piedade conjugal é amor, é trato, é respeito, é reverência, é cuidado. Piedade paterna, materna, é sabedoria, é atenção, é ouvido, é oração, é silêncio para perceber o filho, a filha. Piedade fraterna, é ajuda, é perdão, é acolhimento, é solidariedade, é alegria na vitória, é tristeza na falência do outro. Piedade filial é honrar pai e mãe, é melhorar pai e mãe na gente. O que eles não conseguiram interiormente, como compreensão. Se a gente entendeu, melhoremos-los em nós. Se a gente compreendeu, façamos-los crescerem em nós.
Honrar pai e mãe é discerni-los, entendê-los e melhorá-los na gente. Ser piedoso para com pai e mãe é melhorá-los em nós e sermos bons para com eles nos tratos, com saúde reverente e apropriada em todas as expressões dos nossos vínculos com eles. Piedade sexual não tem nada a ver com o que você pode fazer na cama ou não pode fazer na cama com a sua mulher. Eu espero que vocês possam fazer tudo que seja bom. Piedade sexual é não trair, é não enganar, é não dissimular, é não seduzir só para pegar, comer e descartar. Piedade sexual é algo que só se viabiliza pela prática e pela consciência do amor, porque encontro sexual sem amor não carrega piedade. Não basta você dizer, eu fui, mas não maltratei a bichinha. Será impiedoso, mesmo que você não toque, mas semeie nele ou nela uma esperança mentirosa. Piedade relacional não é dizer, precisando de alguma coisa, me chama. Mas é perceber, antecipar-se, buscar, acolher, ajudar, amparar, com a discrição dos anjos, que socorrem e a gente nem vê. Piedade é fruto de uma mudança de pensamentos, que por seu turno foi produzida por uma conversão do caráter, que absorveu o caráter de Deus, que é o caráter de Cristo, que é o caráter do Evangelho. Isto é piedade. Exercita-te na piedade, porque ela é para tudo proveitosa. É proveitosa para ser pai, é proveitosa para ser mãe, é proveitosa para ser marido, para ser mulher, para ser amigo, para ser patrão, para ser empregado, para ser tudo. Eu fui feito para crescer e me tornar um ente da piedade. Isso não faz de você um ser piegas, faz de você um santo partícipe, sem fugir de nenhuma tarefa da vida e do encontro com Deus no meu próximo. Santidade é piedade aplicada à vida. Piedade é a santidade do coração expressa como relacionamento. Isso é piedade. Exercitemo-nos nela. Levantemo-nos todos agora. Não é metafórico o que eu estou dizendo. Não é. É concreto, é físico. Vocês viram? Como a tendência é metaforizar. Levantemo-nos todos. Aí vocês já imaginaram que era uma expressão assim de conclamação existencial, a uma decisão. É uma decisão mesmo, ficar em pé. Piedade começa assim, ó. Primeiro degrau parece que é alto, igual desse tablado aqui. Tem um monte de gente aqui que não subiria nesse tablado. As perninhas de algumas senhoras não iam alcançar, ia tremer aqui. Piedade, exercita-te. Os degraus vão diminuindo quando você vai botando um passo depois do outro, andando sempre na direção do encontro humano, único lugar
onde santidade vira realidade, porque se transforma em piedade na multiplicidade dos nossos vínculos. Vamos dar as nossas mãos concretamente também. Tudo que eu estou pedindo aqui é concreto. Exercita-te. 1 milha, 2 milhas, uma face, outra face, chance de vingança, renúncia dela, perdão, ao contrário, vou me exercitando. Nas coisas pequenas, alcançando as grandes, todo dia. Comece com as coisas pequenas. Jesus disse que quem não é fiel no pouco não será no grande, no muito. A gente quer sempre começar dominando um Everest. Pelo amor de Deus, faça um primeiro montinho para partir dali, que já é um bom começo. Mas decida que você está começando hoje as suas práticas de exercício na piedade. Isso não tem nada a ver com religiosidade. E, ao mesmo tempo, estabelece a única forma de religião real, que é a única religião possível, a religião que me religa a você e você a mim. É a religião dos finitos. Só os finitos conseguem ligarem-se um ao outro. Em Deus é impossível, porque Ele é infinito. Ou Ele se liga a mim, ou eu não me ligo a Ele. Por isso, religião para Deus não existe. A única religião, como diz Tiago, praticável é essa: socorra os órfãos, as viúvas nas suas necessidades. Envolva-se com o ser humano, religue-se a Ele. Isto é piedade. Vamos orar juntos, em nome de Jesus. Pai, Paizinho querido, permite que esta palavra singela do Evangelho tenha encontrado algum lugar de carinho, de acolhimento, de entendimento e de decisão em favor de nós mesmos, pela obediência à verdade que nós ouvimos. Porque eu não tenho a menor dúvida de que o que expressei diante desses irmãos, aqui e pela terra inteira através da Vem Ver TV, nada mais foi do que o Evangelho, do que a palavra da vida, do que a piedade como santidade, a santidade como piedade, para ser praticada em todos os nossos encontros. Faze de nós gente piedosa, misericordiosa, gente de Deus, santos em Jesus e como Jesus, embrenhados na vida, piedosos no mundo, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a graça, o poder, a alegria do Espírito Santo e que o sangue do Cordeiro nos cubram e que o amor de Jesus se torne o poder e a força motriz do nosso caminhar e de todo o nosso viver. Que esse poder, graça e bênção venham sobre mim, sobre vocês, sobre todos os que dizem amém, em toda a face da terra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.